aos presentes na sala virtual. Espero que todos estejam me ouvindo de maneira adequada. Esse tema, evangelização espírita, ele é um tema extremamente importante. E hoje, obviamente, ele vai estar direcionado para os pais, né? A gente lembra Jesus, porque quando a gente fala do Espírito de verdade, é importante entendermos que é a manifestação do pensamento direto do Cristo. Ele às vezes fala em primeira pessoa, ou às vezes esse registro no Evangelho está em terceira pessoa, mas os espíritos superiores autorizados na organização do processo da codificação trazem o pensamento do Cristo em terceira pessoa. Mas lá no capítulo 6, nós temos Jesus falando em primeira pessoa, né? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Ou algumas traduções, o primeiro mandamento. E instruí-vos. Este é o segundo. Então, Jesus dá duas recomendações aos espíritas, portanto, a nós. Amar, principalmente nos entendendo, sendo tolerantes, e estudarmos, nos instruirmos. Essa instrução, o ideal é que ela comece o mais cedo possível, ou não. Né? Porque é assim na dinâmica das escolas mundanas, porque na doutrina espírita seria diferente. Então, esse processo de instrução é também um convite para as tenras idades. E aí, obviamente, é onde entra a importância gigantesca, monumental da evangelização espírita. Eu sempre digo, quando às vezes me perguntam, qual que é o papel mais importante do centro espírita? É o de evangelização de crianças e jovens. É o mais importante. Não é o fenômeno, não é a cura, não é o palestrante. Não, não. É o evangelizador, é o papel de evangelização. E a gente lembra que Emmanuel, no livro Estude Viva, e às vezes essa frase é mal conduzida, ele diz o seguinte, que a caridade que praticamos em relação à doutrina espírita deve ser a sua própria divulgação, né? Então, seremos caridosos com a doutrina espírita desde que a divulguemos. Olha, por que não também divulgarmos entre os nossos, no nosso lar, com os nossos companheiros, né, de caminhada? Então, essa divulgação ela precisa ser séria e correta. E essa divulgação ela se dá no lar e na casa espírita, principalmente nas primeiras idades, né? Espírita minimamente organizado, eu costumo dizer, tem que ter 3 ou até 4 atividades. E a criança tem que ter pelo menos 2, né? O culto no lar e o evangelho na casa espírita. Mas a gente lembra uma frase de Bittencourt Sampaio, no livro Perante a Cristandade, Jesus perante a Cristandade, que é extraordinário. Poucos espíritas conhecem, mas Bittencourt tem uma capacidade de escrita fenomenal. E ele diz que a verdade e a eternidade caminham juntas no concerto divino, e estudar o espiritismo mais compreendendo, não é só estudar de maneira absorta, né? Não. Estudar o espiritismo compreendendo o espiritismo é buscar a chave de todos os mistérios da criação e alcançar a resolução de todos os conflitos que começam, né, no berço e vão até o túmulo. Olha que coisa extraordinária. É uma frase lapidar que fecha, né, um raciocínio complexo. Vai abrir, né, a nossa compreensão, os mistérios da criação e vai nos ajudar a resolver de maneira definitiva as resoluções dos conflitos da vida material e também do universo espiritual, não é mesmo? A gente tem um mundo aí com 7 bilhões de habitantes, nós temos entre 16 e 20 milhões de espíritas, ainda muito incipiente o espiritismo no mundo. 90% desses espíritas estão na América Latina. O maior país espírita é o Brasil. O Brasil hoje tem 213, 214 milhões de habitantes. E 2
talvez 3% dos seus habitantes, né? Alguma coisa em torno de 6 milhões, um pouco mais, um pouco menos, são espíritas praticantes, um número muito pequeno. E tem, segundo alguns levantamentos, de 30 a 40 milhões de simpatizantes. Pessoas que gostam do Chico, leram Nosso Lar, assistiram os filmes, respeitam Kardec, de vez em quando vão tomar um passo no centro. São frequentadores e leitores esporádicos que acabam conciliando duas crenças. Normalmente são católicos, né? E a doutrina espírita está sendo marcada por um processo de migração mormente oriundos da Igreja Católica. 82% dos novos espíritas, apontam as pesquisas, são ex-católicos, ok? Por isso é que a gente ainda tem muita dinâmica católica dentro do movimento, né? E nos bastidores se brinca muito com a palavra espiritólico. E é verdade, porque a pessoa traz uma bagagem idiosincrásica de outras religiões e isso acaba influenciando o comportamento, a leitura, a visão e, às vezes, uma certa confusão com as premissas espíritas. Isso é absolutamente normal e a gente precisa compreender esse fenômeno, né? Então, quanto a isso, é tranquilo. Mas precisamos, obviamente, estabelecer uma rotina de estudo para fincarmos os pés nessa abençoada doutrina, nessa abençoada religião, nesse baluarte extraordinário que o Cristo nos oferece. Porque nós temos aproximadamente no Brasil 15 mil centros, né? E realmente é um trabalho, né, ainda relativamente incipiente, mas já surtindo frutos. E a gente lembra sempre da frase do Cristo, né, em Mateus 7, quando ele fala: entrai pela porta estreita, porque é larga a porta da perdição e muitos são os que por ela irão passar ou por ela irão entrar. Porque realmente o caminho mais fácil é o caminho da dinâmica das conveniências tradicionais, inclusive no espectro da religiosidade, né? Eu conheci muitos simpatizantes que adentraram a seara da doutrina espírita e que, ao entender as cobranças, o autocontrole, o autodomínio do pensamento, a busca, né, do trabalho, do campo íntimo, a necessidade de estar participando de estudos, a necessidade de estar se vinculando a um trabalho de assistência social, as pessoas se afastam, porque as cobranças são grandes. Se afastam, simplesmente se afastam. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos, né? Então, são as famosas portas estreitas, né? Mas entrando propriamente no assunto, e a gente vai fazer esse contraponto também algumas vezes, a gente traz à baila das nossas considerações um livro que é da Lavra da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, chamado Adolescência e Vida. Um livro interessante, de fácil leitura, gostoso. E a Joana diz o seguinte, que a religião espírita, porque o espiritismo é uma religião, sim, a gente chama de doutrina, mas é uma religião, ela dinamiza o interesse do autoaprimoramento, ela trabalha o nosso mundo íntimo, tanto no adulto quanto no jovem, né? Resgata o pensamento socrático 5 séculos antes de Cristo, que é muito bem explorado por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, nas questões 919, 919A. O Carlos, sempre que pode, lembra dessas questões, porque são de suma importância para a necessidade de compreendermos a busca do autodomínio, a ti mesmo. E alguns psicólogos afirmam de maneira acertada que os adolescentes de hoje, eles parecem enfatizar, mais do que nas religiões anteriores, nas gerações anteriores, e aí precisamos entender geração num espaço aí de 25 anos, né, que é modernamente aceita, eles passam a enfatizar as religiões mais do ponto de vista dos aspectos pessoais, ao invés dos aspectos institucionais. Isso é uma dinâmica que tem sido observada, que tem um lado bom, porque se desvincula do tradicionalismo, né, dessas religiões que estão aí há séculos e que prestaram um serviço, mas que não resolveram o problema moral da sociedade. E é por isso que o Espiritismo surge nesse cenário. O Espiritismo tem um papel muito mais completo e grandioso do que essas religiões tradicionais. E não é falando mal ou depreciando, não, é um fato. Né? Como eu digo, hoje nós temos as músicas nas nuvens, né?
do aparato, né, da internet, na dinâmica moderna da tecnologia, é muito mais eficiente do que nós tínhamos nos discos de vinil, ou nas fitas cassete, ou nos CDs. Então, quando eu digo que esse processo de guarda da música, né, ou até mesmo num pendrive, que é muito mais superior do que objetos mais grotescos e antigos, eu estou fazendo um registro que é um fato. Né? Não tem aí um elemento crítico pejorativo, tem um registro intelectualizado de uma coisa realmente que avançou do ponto de vista da tecnologia em que ela se apresenta. Então, o Espiritismo, do ponto de vista da tecnologia religiosa, está muito à frente das religiões tradicionais. Porque se as religiões tradicionais tivessem resolvido o problema do mundo, o Espiritismo não precisaria ter aparecido, ou teria surgido dentro das religiões. Mas como as religiões estão contaminadas com uma série de premissas, com uma série de dogmas e de leitura absolutamente irracionais, o Espiritismo não teria condição de crescer, né, de criar raízes fortes para um dia abraçar toda a nossa sociedade, não é mesmo? Então, isso tem um lado bom, mas tem um lado perigoso. Mas a gente pergunta, será que as crianças e os jovens encontram nas escolas de evangelização espíritas as condições necessárias para a formação da sua identidade espírita? A gente precisa fazer essa leitura. Porque muitos evangelizadores, infelizmente, não se preparam adequadamente para o exercício dessa tarefa importante e se descuidam da verdadeira conduta espírita cristã. Porque normalmente são jovens, né? São jovens dando aulas para jovens. E muitas vezes os jovens se desconectam de alguns interesses mais novos. Né? E que também não é só comum aos jovens, é também comum aos adultos. Né? Mas o adulto, às vezes, por já ter passado por determinadas fases, às vezes consegue controlar determinadas dinâmicas comportamentais. Né? Então, Kardec fala dos espíritas imperfeitos, que são os que ficam no meio do caminho e se afastam dos seus irmãos de crença, né? Aquilo que a gente falou anteriormente, porque recusam, pulam diante de alguma obrigação, diante da necessidade de se reformar, ou então guardam as suas simpatias e acabam que se envolve, né, esse compartilhamento de fraquezas, deixando de lado os comportamentos mais nobres. Então se perde no sexo livre, na bebida, nos vícios de todas as ordens, na preguiça, e isso a gente percebe em todos os meandros da dinâmica espiritista e também nos quadros de evangelização. Então nós precisamos estar sempre muito atentos, os dirigentes, as pessoas mais atentas, né, com responsabilidade, precisam estar acompanhando, participando, vendo o que se fala, porque eu tenho um relato recente de coisas assim absurdas dentro de escolas de evangelização, né? Coisas absurdas, absurdas mesmo, trazendo elementos ideológicos, trazendo figuras do cotidiano cultural, coisas assim que não compensa realmente adentrar nesse momento. Então, a gente remonta aí ao capítulo 17, quando Erasto fala que aquele que pode ser, com razão, qualificado de um espírita verdadeiro, é que se acha em grau superior de adiantamento moral. Então, é o nosso compromisso. Para sermos espíritas verdadeiros, precisamos avançar moralmente. E o avanço moral é também sustentado pelo avanço intelectual. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa entender o seguinte: alguns pais, e é muito comum, estão pouco preocupados com a formação religiosa dos seus filhos, pais espíritas. E a gente não está abordando pais de outras religiões. Não é o foco das nossas considerações, até porque a nossa responsabilidade é para com a doutrina, não é mesmo? Então, esses pais que são pouco preocupados com a formação religiosa dos seus filhos, acabam defendendo uma ideia muito comum: não, toda religião é boa, a religião não faz mal. E esse pensamento, ele traz alguns riscos, né? E aí matricula seus filhos em instituições escolares, que oferecem educação de natureza religiosa, na maioria das vezes católicas ou protestantes, e o problema não é nem esse. O problema é não fazerem o contraponto, né? Fazerem o contraponto, quer dizer, deixa
contratado nessas escolas, com seus elementos teológicos, uma aula de religião, com doutrinação, porque tem sim. Quem acha que não tem precisa visitar e acompanhar, porque tem, né? Meus filhos estudavam em escola assim, eu acompanhava de perto, né? Então, a gente precisa fazer esse contraponto. E a gente não pode ignorar que esses ensinamentos eles procuram consolidar os alicerces teóricos de um outro elemento teológico, que não o nosso, e que para nós tem uma leitura ultrapassada. Então, esses conteúdos, eles não são meros detalhes. A gente não pode deixar, tem um contraponto, esses elementos da religiosidade dessas instituições escolares influenciarem de maneira demasiada os nossos filhos sem a nossa supervisão, né? Algumas escolas, inclusive, estão deixando, e eu acho que é uma tendência ao ideal, né? Porque o elemento religioso não é para ser estudado em escola, nós não temos maturidade, a sociedade não tem maturidade para isso, não tem. O elemento religioso precisa ser tratado nos ambientes religiosos. Isso não quer dizer que você possa ter aula de moral e cívica, como tinha antigamente, não é isso. Mas elemento religioso, eu vou defender o budismo porque a escola é budista, eu vou defender o espiritismo porque a escola é espírita, eu vou defender o catolicismo porque a escola é católica. Não se deve. Então, deve ser opcional. Esses estudos religiosos devem ser opcional. Algumas escolas já estão caminhando para esse roteiro. Então, esses conteúdos não são meros detalhes, precisa estar atento, né? Eu tenho muitos conhecidos espíritas que perderam os filhos espíritas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque ninguém perde nada, para religiões tradicionais. São elementos que muitas vezes, obviamente, se apresentam por conta da nossa incúria, né? Então a gente precisa ficar muito atento. Se nós fizemos o máximo e não tivemos responsabilidade, que bom. Mas se nós não fizemos o máximo, nós teremos sim responsabilidade. Isso é o que diz o livro dos Espíritos. Não sou eu. O que eu digo, o que eu penso é pouco importante. Eu concordo só com a doutrina e sou um mero papagaio dessas verdades. Mas está lá, na questão 208 do livro dos Espíritos. Os pais exercem uma grande influência sobre os filhos e no processo educativo, sobre todos os aspectos, ou não. E serão culpados se não fizer essa influência ser positivada, olha só. A escola põe de maneira muito clara, quer dizer, nós seremos culpados se nós formos omissos, se deixarmos a vida. Eu já ouvi de espíritas, parentes, não, com 18 anos ele resolve. Perdeu a melhor e mais importante fase do registro de conhecimento e despertar da criatura, e a gente vai ver por quê. É mesmo? Aí 18 anos resolve, não é nada e pronto. E aí beleza, acabou. Quer dizer, o sujeito vem na casa espírita para se vincular à doutrina espírita, o pai e a mãe não fazem esse trabalho e ele se perde, né? Ou não é se perder do ponto de vista religioso, mas acaba perdendo do ponto de vista das revelações modernas, absolutamente extraordinárias que a doutrina nos oferece. Porque se nós não concordamos, então, para que sermos espíritos? Vamos ser de outras religiões. Eu estou falando para espíritas, né? Se a pessoa não tem convicção de que é espírita, então nem se identifique como espírita ainda, né? Não, eu estou estudando, estou conhecendo, eu estou comungando. E aí, quando tiver essa convicção, opa, sou espírita, porque não existe ex-espírita, né? Essa coisa de ex-espírita não existe, tá na internet, tem um monte de baboseira sobre isso, mas é porque as pessoas falam o que pensam, né? Sem nenhum processo de racionalização. E Kardec diz de maneira muito clara, a pessoa espírita na medida em que adquire a convicção. Depois que você está convicto, não tem como voltar atrás. Eu estou convicto de que o céu de dia é azul. Quem é que vai dizer para mim que o céu não é azul e eu vou aceitar? Não tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade de alguém dizer que não existe a reencarnação. Tem. Que o livre-arbítrio não existe, né? Que Jesus não é o nosso governador. Não tem, porque é uma convicção. Nós precisamos ser convictos de que a doutrina espírita é esse baluarte, senão nós não somos espíritas, né? Ou estamos caminhando. Tudo bem, cada um tem a sua fase, o seu processo, o seu complexo, a sua dinâmica, né? Mas estamos aqui falando para espíritas. Então a gente precisa enfrentar essa preguiça, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa enfrentar os preconceitos, a gente precisa quebrar as tradições, porque o espiritismo quebra tradições. Nós temos que induzir os nossos filhos ao certo, e isso dá trabalho. E é por isso que a evangelização é tão importante. Porque se toda a sociedade, ou boa parte dela, puxa
os nossos filhos para baixo, o centro espírita é uma das poucas instituições, como a escola e tantas outras, que puxam os nossos filhos para cima. E nós não vamos, então, utilizar essa função escola extraordinária, né? Seremos incautos se assim o fizermos, né? Então, no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro o coração, fica claro que a infância é um estado especial. Livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Nela, o indivíduo ainda não possui o livre-arbítrio totalmente disponível nas primeiras idades. Porque o livre-arbítrio está associado à nossa capacidade intelectiva. Né? Como é que a criança de 2 anos tem o seu livre-arbítrio, né, totalmente posto? Não tem. A de 8 também não tem, a de 10 também não tem. Com o tempo é que isso vai se dar. Então, a partir do nascimento, né, do momento em que o espírito se vincula à matéria, a personalidade vai tomando gradualmente impulso, e à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, isso nos primeiros anos é muito patente, o espírito tem um caráter relativamente adormecido, né, um caráter de semiconsciência, onde os instintos se conservam semi-apagados. E neste meio de campo, ele é mais maleável, mais acessível à educação. Né? Então, é mais fácil a tarefa dos pais e dos educadores, sujeitos, né, a esse processo de aprendizagem ao exemplo. Os espíritos são mais sujeitos, são mais submissos. Eles são verdadeiras esponjas, eles aceitam, né? Como é fácil uma criança pequena aprender o inglês, né? O adulto já tem mais dificuldade, porque ele recebe muito bem, sem muitos elementos críticos, né? É tudo novidade, o espírito vai registrando. Então, precisamos aproveitar as primeiras fases. Por isso que a evangelização infanto-juvenil é importante. Não adianta deixar para, quando a gente tiver 14, 15, 16 anos, agora. Não, é logo lá nas primeiras idades, 4, 5 aninhos, porque a gente faz isso com os nossos filhos na escola, porque a gente considera a escola importante, né? Então, o espírito enverga temporariamente essa túnica da inocência. E assim Jesus estava com a verdade, quando ele, mesmo sabendo da anterioridade da alma, né, ele toma a criança como símbolo de pureza, de simplicidade. Deixar eu vir as minhas criancinhas, né? São símbolos de pureza, de simplicidade. E a adolescência marca essa retomada dessa idiosincrasia, da personalidade construída pelos milênios, né? Onde o espírito vai readquirindo essa consciência. E isso explica a existência, né, de crianças amáveis que, quando viram adolescentes, se tornam rebeldes. Isso é muito mais comum que a gente imagina. E vice-versa. Crianças rebeldes que despertam na adolescência amáveis. Porque a gente vai saber realmente quem são os nossos filhos nessa segunda fase da vida, na adolescência. E aí a escola e o centro têm um papel extraordinário. Então, o processo de evangelização consiste em aplicar a inteligência ao estudo, analisar de forma sistemática os conceitos do mais simples ao mais complexo. Porque a doutrina não é apenas uma teoria que termina com o conhecimento. Não. Ela induz a prática, a vivência dos seus princípios. Nós temos várias campanhas dentro do universo de evangelização, né? A campanha Alta de Souza é uma delas. Então, Kardec, no livro dos Espíritos, na introdução, ele fala, né, que o que caracteriza o estudo sério é a sua continuidade. Então, evangelizar é ensinar, né? Então, tem que ser um pequeno número, tem que ser uma reunião assídua, com horário certo, uma reunião privada, tem que ter a participação ativa de todos, existem as técnicas de grupos, e os evangelizadores são treinados para isso, né? Tem uma programação com uma sequência didática, a FEB faz um bom trabalho nesse quesito, tem muitas apostilas, e tem que ser um trabalho permanente, né? E, obviamente, nós temos dificuldades de implantação, né, do ponto de vista logístico, do ponto de vista pragmático, né? Nós temos despreparos dos doutrinadores, dos colaboradores, né? Esse despreparo doutrinário, essa ausência do conhecimento motivado pela preguiça de estudar. E a gente precisa, obviamente, entender que nós precisamos ser profissionais da doutrina, no bom sentido. Né? Não é profissional no sentido de ganhar dinheiro. Não. Ninguém ganha dinheiro com espírita. Eu não conheço espírita que ganha dinheiro. Espírita sério, eu não conheço. Espírita perde dinheiro com a doutrina. Né? Meu pai costumava dizer que a caridade também passa pelo bolso. Né? E o espírita precisa entender isso.
E então é aquele profissionalismo da disciplina, da pontualidade, do conhecimento, porque na atividade profissional nós somos espertíssimos, né? De pontual, disciplinado, estuda, procura os elementos técnicos para não passarmos vergonhas com os nossos subordinados ou com os nossos superiores. Precisamos ser assim também, né? Dentro da doutrina, por que não? Né? O capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é direcionado para os espíritas. É um capítulo que, quando a gente estiver sentindo baixo astral, uma certa tristeza, é importante ler. É o mais curto e o mais extraordinário do Evangelho, né? E porque ele é direcionado para os espíritas, né? É como se calasse intimamente aos nossos interesses. Então, Erasto, em Paris, 1863, ele fala: nós, os espíritas, somos os escolhidos de Deus. Olha que coisa extraordinária. Parece um discurso, né? Muitas vezes dos animados companheiros de outras religiões, mas ele fala: nós somos os escolhidos de Deus, sim. É chegada a hora de sacrificarmos os nossos hábitos e ocupações fúteis, porque temos hábitos e ocupações fúteis. Mesmo que não sacrifiquemos todos, mas uma parte, por que não? Espíritas, ele faz esse convite. Armem-se de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Quem é a terra? Quem é o arado? Né? Agradeça a Deus a gloriosa tarefa que ele te confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos irão se transviar. Né? E muitos irão se transviar exatamente porque os pais não tiveram a preocupação do processo de evangelização. Eu sei que o Fonte de Esperança tem um trabalho bonito aí de evangelização. E eu sei também que existem pais espíritas vinculados ao Fonte de Esperança que não têm os filhos matriculados. Tudo bem, se não tem no Fonte de Esperança, tem outro lugar, não tem problema, né? Mas é importante que essas crianças tenham uma vinculação ao centro espírita. E um centro abençoado como Fonte de Esperança, de pessoas sérias e vinculadas, né, à ordem e ao bem, é sempre muito mais tranquilo, prazeroso, por que não? Então, quando a gente fala dessa fase inicial, a gente precisa entender tecnicamente o seguinte: que existe um período de perturbação. A gente falou lá da juventude, né, e da adolescência. Todo espírito para reencarnar, ele passa por um período maior ou menor de perturbação. Vai depender do seu grau, do seu nível de evolução. Né? Porque, veja bem, nascer é muito mais complicado do que desencarnar. Morrer é voltar para a nossa origem, é muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Nascer é muito mais complexo. Tanto é que a desencarnação, em média, demora aí 3 dias, e a encarnação são 3.000 dias. Olha só, já começa por aí, na análise temporal. Então, a maioria se justapõe perispiritualmente ao centro genésico da mãe, ao aparelho reprodutor da mãe, né? E neste processo de vinculação, eles já estão em profundo sono. Existe um restringimento, né, da massa pelo espiritual, e ela é registrada no centro genésico da mãe, né? E fica em sono até esse processo de despertamento. Esse sono, ele não se elimina de súbito, aquele processo de consciência semi-apagado que nós falamos anteriormente. Não, nasceu, pum, o sono diz, não. A criança acompanha durante toda a infância essa ligação, essa sintonia com o mundo espiritual, esse sono, essa vinculação, muitas vezes pelos elementos fantasiosos que as nossas crianças mostram. E isso vai até, nos diz o Espírito, aos 7 anos de idade. Então, se a gente pegar os 3.000 dias, são mais de 8 anos. Porque você tem os 9 meses do processo de gestação, depois mais 7, um pouco mais, um pouco menos. Então, 8 anos. 8 anos para o processo de reencarnação se completar. Que aí o espírito começa a tomar posse. E ainda tem as limitações do seu aparelho físico, normalmente o cérebro, que não está totalmente composto, vai estar na adolescência, depois da adolescência, na madureza. Então, são mais ou menos 3.000 dias. Emmanuel fala isso no livro Religião dos Espíritos. Né? São 3.000 dias de
induzido ou de hipnose terapêutica. E é claro, nós estamos falando da realidade de um mundo inferior como o nosso. Os mundos superiores, esse processo de infância é muito menor. Quando a gente vai estudar o que Kardec mostra, esse despertamento é muito mais rápido. O espírito precisa ficar amarrado, né? 7, 8 anos ainda a um processo de vinculado ao mundo espiritual, vinculado ao mundo material. Nessa fase, a criança ela é totalmente maleável. E aí o ensinamento espírita cria raízes para todo sempre. É isso que os espíritas precisam entender. Essa fase é extremamente importante, não é mesmo? As primeiras idades, até os 7, 8 anos. E quando você consolida isso, as próximas serão mais fáceis. Foi assim comigo na evangelização, foi assim com meus irmãos, está sendo assim com os meus filhos. Então é um processo já testado, né? Inclusive por mim, tenho certeza que por muitos de vocês, né? Então, a adolescência, ela começa, tecnicamente, segundo a OMS, dos 9 aos 19. Começa aos 9 e termina aos 19. Então, a palavra adolescência significa do latim amadurecer, né? É amadurecer. O que é adolescência? É amadurecer. A adolescência é uma época de muitas mudanças físicas, muitas mudanças psicológicas e comportamentais. Tem a questão dos hormônios de crescimento, os hormônios sexuais, o estrógeno, a progesterona, a testosterona, o desenvolvimento de diversas glândulas, a própria glândula da hipófise, né, a pituitária, as glândulas cerebrais, a intrincada ação neuronial dos neurotransmissores. Esse processo todo fica muito marcado com o surgimento da adolescência, que é a posse, né, do espírito em relação a o seu aparelho físico maduro e a sua condição espiritual que antecede, né, a milênios de experiência, que retroage a esses milênios de existência. Então, nessa fase, né, até os 9 anos, é muito mais tranquilo. Na fase da adolescência, você tem alguns fatores complicadores, mas se você trabalhou bem a adolescência das crianças, a infância das crianças nessas primeiras idades, né, 6, 7, 8 anos, dentro da casa espírita, o processo corre mais tranquilo. Ah, Fabiano, então você está dizendo que não adianta mais botar os nossos filhos depois dos 9 anos de idade? Não, adianta. Esse processo ainda não está concluído. As crianças recebem bem, mas recebem muito mais facilmente nas tenras idades, porque isso é tecnicamente explicado pela doutrina espírita. E os psicólogos dizem mais ou menos a mesma coisa, só que não sabem explicar. A doutrina espírita explica. Então, a gente precisa entender o seguinte, aí tem um elemento importante nesse cenário, porque nem tudo são flores, né? Os filhos problemas. Quando nós temos filhos que não querem, não aceitam falar de religião, não querem. Então, o que a doutrina espírita nos ensina? Que os nossos filhos, primeiro, são filhos de Deus, estão temporariamente sob a nossa batuta, sob os nossos cuidados. E que junto a esses filhos simpáticos, obedientes, surgem aqueles que são provocadores de preocupações, que são irritadiços, que promovem as tensões, as canseiras físicas e psíquicas, não é mesmo? Porque apresentam um temperamento forte, apresentam uma certa rebeldia, uma certa perturbação de orientação sexual, são insubordinados, são levianos. São os filhos problemas que a lei da reencarnação, que a lei da ação e reação, trouxe ao nosso convívio, ensejando a oportunidade de renovação. Então a gente não pode ficar desesperado com essa situação. Tem que fazer a nossa parte, né? Da maneira mais eficiente e inteligente possível. Emmanuel disse que esses filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que nós prejudicamos, que nós desfiguramos o caráter, que nós envenenamos os sentimentos. Olha só, Emmanuel é tranquilo, né? Ele vai direto ao ponto. Então, filho problema hoje, a gente está virando as costas, mas peraí, nós desfiguramos o caráter, envenenamos os sentimentos, né? Prejudicamos essas criaturas. São todos os casos? Não. Existem exceções. Existem exceções que muitas vezes são aceitas no nosso núcleo familiar, pelo nosso desprendimento, pela nossa boa vontade para com esse espírito. Mas, em linhas gerais, esses filhos problemas são aqueles espíritos que nós criamos dificuldades e que a justiça de Deus, na sua sabedoria, nos permite a possibilidade de acertar
de remir, né, as nossas dinâmicas e os nossos erros. Vocês terem uma ideia de como isso é complicado, eu lembro aqui, lá do capítulo 24 do livro Nos Domínios da Mediunidade, parceria do André, Luiz e do Chico, né? Em que quando a gente lê o capítulo 24, a gente vai encontrar lá um pai, de nome Júlio, né, que é um espírita convicto, espírita, né, atuante, convicto, que tem paralisia nas pernas, olha só, e que tem 4 filhos desorientados, 4 filhos perturbadíssimos, né, homens, que às vezes é muito mais complicado, né, em geral. Américo, né, que sofre de perturbação mental, olha só, um espírito com perturbação mental, dificuldades, limitações mentais. E tem o Márcio, que é vítima de alcoolismo, que é um problema grave também, né, um vício cruel. E tem mais 2 filhos, que são o Guilherme e o Benício, que são totalmente desorientados, levianos, que vivem das extravagâncias noturnas como muitos dos nossos jovens. Bebedeira, vício, mulher, descompromisso com a vida, com o estudo, com o trabalho, né? Aquela geração nem, como os psicólogos dizem, né? Em tom de brincadeira. Nem trabalha, nem estuda, e ficam ali dando trabalho para os pais, né? E os pais estudando possibilidade de resolver os problemas dos filhos, e os filhos naquele universo leviano. E aí daqui a pouco tem 20, 30, 40 anos, estão dentro da casa dos pais ainda criando perturbação. E aí, o que os espíritos, e André Luiz fica chocado com aquilo, mas nossa, o pai espírita ainda, né, com deficiência, paralítico, mas com 4 espíritos perturbados ao seu lado, que isso? Como é que pode? E aí eles revelam, André Luiz, que em vida passada, na última, bem recente, não foi coisa de muito tempo, o Júlio, né, esse pai espírita convicto, atuante, um homem bom, foi o chefe de um grupo de assaltantes, né, que desencaminhou esses 4 rapazes para um conjunto de aventuras criminosas, delituosas. E hoje são filhos dele. Então nós temos os filhos de que precisamos e merecemos, por meio dos processos redentores das reencarnações expiatórias. A maioria está, né, vinculada a esse cenário. É claro que existem as exceções. Como a gente não sabe se nós somos essas exceções, né, a gente precisa entender esse cenário de maior complexidade. E nós não podemos desistir dos nossos filhos ou daqueles que chegam indiretamente como nossos subordinados, né? Ou espíritos que temos que apresentar uma certa relação nessa fase inicial. E aí tem 5 aspectos que são importantes, adentrando já, né, a dinâmica da evangelização que começa em casa e que precisa do complemento do centro espírita. 5 aspectos que são bem práticos, né? O amor, o diálogo, o exemplo, a liberdade e o ensino religioso. Então, o amor, o diálogo, o exemplo, essa liberdade, que é gradual, e o ensino religioso. Então, o amor é muito tranquilo, né? O amor vai nos deixar mais pacientes, mais indulgentes com essas imperfeições, não só com as nossas, mas com as imperfeições alheias, normalmente nesse cenário dos nossos filhos ou daqueles que somos responsáveis. Então, é importante termos amor, né? Essa empatia positiva, essa simpatia, esse apreço, esse carinho, essa preocupação com o próximo. Nós devemos ter com o próximo, mas imagine com o nosso próximo bem próximo. O segundo é o diálogo. O diálogo deve ser uma prática constante em família, né? Quando os pais precisam entender, cada um dentro do seu nível, esforçam-se para descer ao nível das crianças. Você vai falar com uma criança de 4, 5, 7 anos, você precisa descer ao nível da criança. Já na adolescência, você fala com uma linguagem em que o adolescente, né, obviamente, entenda. Né, e aí a gente dá uma importância capital, uma importância muito grande ao aspecto do diálogo. Então, precisamos manter diálogo, entender quais são os argumentos dos nossos filhos para participarem ou para não participarem, para se empenharem ou para não se empenharem dentro desse universo da prática
né, espiritista. Então, o diálogo é importante. O diálogo vai nos dando elementos, nós somos mais maduros, temos mais experiência de vida, e a gente vai arrancando nesse diálogo as pérolas, ou os elementos, ou as ferramentas necessárias para, né, que esse trabalho seja mais prodigioso. E aí nós vamos para o exemplo da autoridade moral. Então, não precisa falar muito. Né? Se nós somos pais, que lemos, que estudamos, que participamos, que vivemos o aspecto. É tal história, né? Somos espíritos, mas batemos na mãe, fumamos, bebemos, usamos droga, né? Brigamos com o vizinho, chutamos o cachorro, o papagaio faz barulho, você dá uma pedrada no papagaio do vizinho. Aí o filho está vendo isso e fala, mas que espiritismo é esse, né? Que deixa o meu pai mais monstro do que muitos outros que não são espíritas. Então a gente precisa dar um exemplo. Né? O exemplo vai nos dar autoridade moral. Né? Eu lembro, se eu não me engano, foi Oswaldo Cruz, salvo engano, ou foi Carlos Chagas, que pegou o filho com 13 anos fumando. Isso está na sua biografia. E ele chama a atenção, me veio agora a cabeça, chama a atenção, briga no filho. Eu sou médico, que não pode, que eu sei que faz mal, já falei para você. Blá, 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 descascou o menino e, por que você fuma, rapaz? Aí ele, porque o senhor também fuma, pai. Aí ele teve aquele choque. Aí ele fala para o filho, então a partir de agora, nem eu nem você fumamos. Né? Apertou a mão do filho. E nunca mais nenhum dos dois fumou. Olha que coisa extraordinária. Né? Mas ele não tinha dado o exemplo antes. Né? O exemplo dele era o pior possível, ele fumava. Então é por aí. Né? O quarto é liberdade. A liberdade é um direito e deve ser proporcional à maturidade e à responsabilidade dos nossos filhos. Não é mesmo? É como dar a chave de um carro. Não adianta só fazer 18 anos. Tem que ter uma certa maturidade. Já 18 anos, tirou a carteira, tecnicamente consegue conduzir, mas peraí. Tem maturidade para conduzir? Então, pega a chave do carro. Papai deixa. Né? Então, essa é mais do que uma concessão, é uma conquista. A gente precisa entender que a liberdade para os nossos filhos tem que ser conquistada. E eles precisam entender isso. O diálogo constrói isso. Né? Olha, tal, não, agora você pode. Mas você está querendo ir para a festa, mas você nem está indo para a evangelização. É esse contraponto, isso é importante. Né? É esse contraponto, é esse, né? Toma lá da cá positivo, por que não? E o último é o elemento de ensino religioso. Os pais não devem deixar de levar a evangelização no centro, e aí o culto tem a importância, a assistência social. E, obviamente, se os filhos não quiserem, eles têm liberdade de escolher, mas não impede que os pais vão envidar todos os esforços, né, para fazê-los seguir a doutrina, o espiritismo. Porque se nós acreditamos que o espiritismo é realmente bom, por que eu não quero para os meus filhos? Né? Então, quando eles se recusam a ir ao centro, ou uma casa espírita, por preguiça, ou por outros motivos, os pais podem utilizar esses mecanismos, né, que normalmente a gente usa para eles irem para a escola. É a mesma base argumental. Né? A gente tem a dinâmica, a gente conhece os recursos pedagógicos adequados para cada nível, para cada grau de desenvolvimento, não é mesmo? Então, não podemos deixar de considerar isso. Então, já caminhando para as nossas considerações finais, em função do avançado do tempo. A consciência, ela é um sublime recanto onde está escrita a lei de Deus. É mesmo? Está dito lá na questão 631 do Livro dos Espíritos. Ninguém consegue anestesiar a nossa consciência por um período indefinido, porque a lei de progresso estabelece que isso é impossível. Em algum momento, o despertar se apresenta. Então, nós espíritas, nós pais e mães, né, nós precisamos acreditar que o Espiritismo é o Consolador prometido. Que o Espiritismo é a terceira revelação. Porque se a gente não acredita, tudo bem. Mas se a gente acredita, por que nós não vamos usar os esforços necessários para que os nossos filhos também adentrem a esse fanal extraordinário? Então, desde pequena, a criança manifesta seus instintos. E os pais devem estudar
estreitar, né, os menores indícios, os vícios, cuidar de combater esses vícios nas primeiras ideias, nos primeiros comportamentos, desde cedo, entendendo que o que é bom, né, a virtude, e o que é defeito, as imperfeições morais, precisam ser trabalhadas. Nós, de maneira bem prática, nós obrigamos os nossos filhos a irem para a escola tradicional. Obrigamos. Nós escolhemos até as roupas dos nossos filhos nas primeiras idades. Você vai vestir isso, você vai vestir aquilo. Né? Dominamos a situação. Nas primeiras idades é assim que acontece. Depois eles vão tendo essa liberdade gradual. Né? Mas nós obrigamos os nossos filhos a se vincularem à escola tradicional, porque nós acreditamos que a escola tradicional é importante. Tá vendo? E nós usamos todos os recursos para que eles participem da escola tradicional. Mas, para a escola do Cristo, a coisa não é bem assim. Né? Existe um certo relaxamento. Né? Por quê? A gente precisa se perguntar. Porque, de fato, não acreditamos na importância da escola espírita. Porque a casa espírita tem duas funções. Uma função que é hospital e a outra função que é a escola. A função hospital porque nós estamos doentes. Nós vivemos num mundo doente. Precisamos do passe, da cura, do tratamento, da doutrinação. Somos espíritos adoentados. Mas a principal, mais importante e a verdadeira função da casa espírita é o de escola. É de trazer exemplo, conhecimento e informação para o processo de libertação das nossas consciências. Não é mesmo? Então, essa é a função mais importante. E, mais importante ainda, é que ela se dê nas tenras idades. Porque nós estamos com 30, 40, 50, 60, 70 anos, a gente já, né, já tem um pouco essa coisa muito clara. Do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito. Mas as nossas crianças não. E elas estão sendo muito influenciadas por um mundo absolutamente pernóstico, perturbado, violento, sensualizado. Mesmo? Ou não? Ou o mundo está uma maravilha? Né? Não está uma maravilha. Né?